E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano. Vamos continuar aí no nosso universo, vamos puxar um pouco mais aqui para nossa Via Láctea, tá bom? Então, a gente viu no assunto passado, né, sobre um pouco de uma das teorias né, uma das teorias mais pesquisadas agora sobre como surge o nosso universo, que é a teoria do Big Bang, que a partir de um ponto minúsculo houve uma explosão que surgiu tudo que existe hoje no nosso universo, né? É a teoria mais aceita até hoje, tá bom? Mas hoje nós vamos ver outras nomenclaturas, outras temas sobre o nosso universo, mas mais aqui, um pouquinho mais próximo de nós, na nossa Via Láctea, tá? Primeira das coisas, olha assim, nós temos um texto de que vocês vão receber impresso sobre satélites naturais, tá? O que seria um satélite natural? São corpos celestes, né? Que orbitam, que giram, né, que ficam próximo a outros planetas ou a outros corpos celestes, olha assim. Né? Um exemplo de um satélite natural é a nossa Lua, né? Um satélite natural. É um outro corpo celeste, né? A Lua, no caso, olha assim, que está acompanhando os movimentos que o planeta Terra está fazendo. Orbita com nós, gira com nós, né? Está próximo a nós na Via Láctea, olha assim, né? A gente chama de satélite, então, todo objeto que gira em torno de outro objeto, né? E ele pode, e ele também tem uma definição assim, a gente pode classificar os satélites em dois tipos. Os naturais, que surgiram, né, no universo, ele assim, durante a evolução do universo, né, depois do Big Bang, ele assim. E existem os satélites artificiais, que são satélites que os seres humanos produzem e que acabam enviando ao espaço, né, para refletir informações, também até para pesquisar como acontece, como são os outros planetas, como acontece o movimento dos outros planetas e assim por diante. Então, existem os satélites naturais, como fala natural, que é do sistema do nosso universo mesmo, né? E existe os artificial. Artificial quer dizer aquele que o ser humano produziu, né? A gente pode chamar um satélite natural de Lua também. Só que lembre, Lua com L maiúsculo é o nosso satélite natural, né? Lua com L minúsculo pode ser qualquer outro satélite natural. Exceto Mercúrio e Vênus, todos os outros planetas, inclusive alguns planetas anões, possuem luas, possuem satélites naturais. Alguns em maior quantidade, alguns em menor quantidade, como a gente viu lá no primeiro vídeo, ele assim, né? Então, a maioria desses satélites, ou melhor, dessas luas, satélites naturais, ele assim, eles circulam um planeta, né, principal, né? E que esses planetas orbitam uma estrela principal, mas um satélite natural nunca vai orbitar uma estrela. Tipo, você nunca vai ver um satélite natural girando em torno do Sol, né? Eles só giram em outros corpos celestes ali assim, tá? Porém, algumas luas, alguns satélites naturais, eles às vezes são maiores que alguns planetas que existem. Tipo, o Ganymedes, que é um satélite natural de Júpiter, e Titã, que é um satélite natural de Saturno. Esses dois satélites naturais, eles são maiores que Mercúrio, né? E eles só não são considerados planetas porque eles giram em torno de um outro planeta, né? Então, eles são considerados satélites naturais de determinados lugares, ele assim. Bom, outra coisa que a gente tá estudando sobre esse assunto, aparece um monte de nomes diferentes, assim, que às vezes a gente acaba não entendendo o que é cada uma coisa. Então, qual que seria a diferença entre asteroide, cometas e meteoros, né? Parece tudo a mesma coisa, mas existem algumas características diferentes para cada uma, né? Que é de comum até meteoritos, meteoroides, existem nomes meio parecidos que parecem a mesma coisa, mas elas têm algumas definições, algumas características diferentes. Então, a primeira dessas palavras, dessas nomenclaturas, seria os asteroides, que seriam corpos rochosos, né? Geralmente metálicos, são grandes pedras que flutuam aí, que estão na nossa galáxia ali assim, né? No nosso sistema solar.
Eles são remanescentes dos violentos impactos que nossos planetas sofreram alguns milhões de anos atrás, né? De outros cometas, de outros asteroides, outras coisas que aconteceram. Tem para surgimento da Lua, que houve alguns milhões de anos atrás, na nossa mesma órbita, onde o planeta Terra gira em torno do Sol, existia um outro planeta que era a Theia, que no decorrer dos milhões de anos eles acabaram se chocando, dali surgiu a Lua, e também provavelmente surgiu alguns outros pedacinhos de rocha que estão flutuando aí pelo nosso sistema solar, né? Eles não têm uma forma definida, então vocês podem observar, a pedra tem de várias formas. Asteroides também, eles não têm uma forma definida, uma forma ali igualzinha, né? A maior parte dos asteroides, eles estão entre Marte e Júpiter, né, no cinturão de Kuiper. Eles estão ali assim flutuando, alguns deles quando escapam e se perdem aí pelo mundão no nosso universo, mundão no nosso sistema solar. Outra definição ali assim que a gente tem seria dos cometas, né? Cometas são geralmente formados por gases e gelo solidificado, gelo duro, ali assim, né? Com baixas temperaturas, ali assim que flutuam no nosso espaço. Quando eles estão mais se aproximando do Sol, chegando mais próximo do Sol, eles passam a exibir uma longa cauda brilhante, né? Que em razão dessa cauda brilhante é quando começa a evaporar esse gelo que existe nesse cometa, que seria uma rocha também, ele assim, que vai derretendo ele assim, né? Formando aquele cabo que a gente consegue só observar um cometa só com equipamentos próprios, né? Um dos cometas mais conhecidos é o cometa Halley, que ele, para fazer um movimento de girar em torno do Sol, ele leva 76 anos para dar uma volta em torno do Sol. Ele sempre está em constante, então quando ele está mais próximo do Sol, ele começa a derreter essa parte de gelo que ele possui na sua estrutura ali assim. Conforme ele vai longe do Sol, ele junta esse gelo novamente, ele acaba acumulando e assim por diante ele vai fazendo seu processo de derretimento ali assim. E talvez o do mais complicado da gente entender mesmo da nomenclatura são os meteoros, né? Que dependendo a parte no espaço que ele está, ele recebe um nome diferente. Meteoro seria o quê? Um flash de luz que ocorre quando um meteoroide, olha os nomes complicados aí, um meteoroide queima e se desintegra a entrar na nossa atmosfera. A gente chama de a estrela cadente. Então, uma estrela cadente seria um meteoro. Tá? Esses meteoroides são pequenas pedras, né, ou pedaços de metal que viajam aí pelos espaços. Então, os meteoroides são pedrinhas que estão viajando pelo espaço aí, assim, pela nossa galáxia, né, pelo nosso sistema solar. Quando eles entram adentro da nossa atmosfera, né, eles acabam sendo chamados de meteoros. Eles começam a queimar, desintegrar, parecendo uma estrela cadente. Os meteoros, eles apresentam uma camada brilhante, né, que são, como eu já falei, são chamados de estrelas cadentes, né. Eles têm uma velocidade mais ou menos aproximada de 250 mil km por hora, então é muito rápido. E como esses meteoros, eles entram na atmosfera, eles causam muito atrito com o ar que tem ali assim. Geralmente esse ar ele acaba queimando, ele acaba destruindo esses meteoros, né? Dissolvendo ele assim, evaporando eles, produzindo pequenos detritos. Às vezes eles conseguem chegar no solo, às vezes não. Que esses detritos, depois que o meteoro, né, a estrela cadente entrou na nossa atmosfera, ela começa a se desintegrar. Esses pequenos detritos a gente chama de meteoritos, que são as pedras do espaço que às vezes quando você encontra aí pelo nosso planeta Terra. Mas eu falo muito, né, do universo, falando de Via Láctea, mas o que seria essa Via Láctea, né? Onde está nosso sistema solar, né? Onde se inclui o nosso planeta Terra ali dentro, né? O que seria essa Via Láctea? Já o nome diz, uma Via Láctea é uma galáxia que se encontra, como eu já falei, o sistema solar, né? Consequentemente, o planeta Terra, nós aqui dentro, né? Ela está entre as centenas de bilhões de galáxias que existem no universo. Não existe só a Via Láctea, existem inúmeras. Até a gente consegue ver algumas aqui no nosso céu, mas eu não consigo explicar direito que é a Via Láctea,
galáxia de Magalhães e outras ali assim. A gente consegue ver durante a noite, óbvio, no céu limpo, estrelado, e a gente sem luz nossa, para refletir ali assim. Ela recebe esse nome Via Láctea ou Estrada de Leite, né? Em virtude de ter um espaçamento esbranquiçado, espectro esbranquiçado, como se fosse um leite, uma aparência leitosa. Por isso Via Láctea, Láctea leite, tá? E a gente pode observar em algumas noites do inverno, em locais que não tem nuvens e pouca poluição, né? E pouco até refletindo a luz que nós temos à noite dos prédios, essas coisas assim, né? Acredita-se que a Via Láctea também surgiu lá na explosão do Big Bang, há milhões de anos atrás, né? Ou bilhões de anos atrás. Ela era formada por composta de uma nuvem de hidrogênio, hélio e poeira cósmica, tá? Dizem que no centro da nossa Via Láctea tem um grande buraco negro, não se preocupe, nós estamos muito longe, grande buraco negro chamado de Sagitário A, que foi que os cientistas em 2019, se não me falha a memória, acho que foi 2019, 2018, eles conseguiram tirar a primeira foto, vou deixar aqui, de um buraco negro, né? Que é esse buraco negro que existe no centro da nossa Via Láctea, lá no meio da nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea, ela tem uma estrutura espiral, varada, formada de 4 estruturas principais, que eu não vou entrar em detalhes. Mas ela é forma de uma espiral, como se fosse um caracol, olha assim, tá? E, como eu falei, a gente pode ver, a Via Láctea, ela pode ser vista do planeta Terra. Eu acho que eu já devo ter visto alguma vez na vida, mas sabe quando a gente não só olha pro céu e acaba não deduzindo o que seja, né? A gente consegue observar, né, como eu falei, em lugares com pouca iluminação artificial, né? E com o ar bem limpo, sem nuvens, sem poluição nenhuma, tá? Ela acontece a gente consegue ver uma faixa esbranquiçada. Eu vou deixar imagens ali assim, que isso é uma parte dessa espiral da nossa Via Láctea ali assim, que aparece no horizonte. É uma parte mais brilhante que fica na constelação de Sagitário, tá? É uma parte não lembro agora exatamente, mas é uma parte que ali a gente consegue ver uma constelação de Sagitário ali assim, as partes esbranquiçadas. Aqui no hemisfério sul, na nossa região, é melhor observar nas noites de inverno entre junho e julho. Nos meses de junho e julho, se a gente conseguir ir num local que numa noite estrelada, que não tenha muita luz artificial aqui no planeta Terra, não tenha nuvens, não tenha muita poluição, a gente consegue ver a Via Láctea. Vamos lá, o que vocês vão fazer de atividade para mim? Dessa vez vocês não se assustem, não. Tem 13 atividades para fazer, prova é muita coisa. Não é não, tá? Não se preocupe, é coisa simples. Eu vou deixar as imagens aqui no fundo, não se preocupe, vocês vão receber impresso, quem faz impresso, tá bom? Então, a primeira pede o que é um satélite natural, a segunda, qual que é o nome do satélite natural da Terra, né? Por favor, desgano quem errar. A 3, a Lua o que é que vocês vão assinalar. A 4 também é de assinalar, que fala sobre... A imagem do lado representa o que vocês olham nos desenhos que vocês receberam impresso assim. Depois a 5 também fala qual que é, se é um meteoro, um cometa, um asteroide. A 6 também se é um meteoro, um cometa, um asteroide. A 7 para relacionar as colunas dependendo das características desses meteoros, asteroides e cometa. A 8 também, daí a 8 especificamente lá dentro dos meteoros, meteoritos, meteoroides, né, o que é cada uma, definição de cada um. A 9 por que a Via Láctea recebe esse nome, quando que a Via Láctea se formou. A 10, a 11, podemos ver a Via Láctea do planeta Terra, por quê? Não esquece do porquê. A 12, qual que é o formato da nossa Via Láctea. Tudo está lá no texto para quem lê e para quem ouviu aqui assim também, tá? E a 13, um caça-palavras, ele é assim, legalzinho de fazer. Mas para você encontrar as palavras lá no caça-palavras, você tem que responder as questões primeiras dele assim. Que é completar a frase, tipo, satélite. São corpos celestes que orbitam planetas ou corpos celestes maiores. Então, aquela palavrinha que vocês vão ter que procurar assim, nessa frase, né? Que vocês vão ter que colocar ali, que vocês vão achar lá dentro do caça-palavra, tá? Eu vou dar um spoiler básico, não mandam muito pra vocês não copiarem, tá bom? Então que depois vocês vão riscar, pintar,
destacarem no texto, tá bom? Lembrem, se tiver dúvidas, entre em contato comigo, eu respondo o assunto, eu explico novamente. Se tiver algum erro também, ele é assim, porque às vezes quando é muita coisa a gente passa despercebido. Qualquer coisa estou à disposição, tá, galera? E vamos conversando aí.